Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Eu fico feliz que você chegou aqui no meu canal. Jesus é Manuel e eu me chamo Francisco. Nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus, né? O nosso sexto estudo. Se você, ao final, gostar desse vídeo, se inscreva no meu canal, tem um botãozinho aí abaixo com o nome se inscrever, se inscreva. Ou então dê um joinha ou compartilhe, né, esse vídeo. Com certeza isso vai nos ajudar muito, né, a compartilhar a palavra de Deus, né, a espalhar a palavra de Deus. Para nós darmos início ao estudo, eu convido você aí onde você está, que curve sua fronte para nós falarmos com Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Eu te peço uma bênção toda especial com essa pessoa que está estudando a Tua palavra comigo, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa protegê-la, que o Senhor possa livrá-la de todo mal. Fica conosco nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa nos conceder o Teu Santo Espírito. Obrigado por mais um estudo, nós te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, nós iremos falar sobre sinais da volta de Jesus, né? E sinais da volta de Cristo. Antes de começar, eu gostaria só de fazer uma pequena leitura, né, para nós entrarmos direto no assunto. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Esse texto está em Mateus 24, verso 3. Então, fizeram a pergunta a Jesus, né? O mestre, então, enumerou vários sinais, indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. E quais são eles? Então nós percebemos que hoje nós vemos algo acontecendo na natureza, nós vemos algo acontecendo no mundo social, não é isso? E também até no mundo religioso, né? Nós vemos algumas coisas acontecendo. E se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que esses sinais, né, já estão descritos, já foram falados, que iriam acontecer pelo Senhor Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás. E nós vamos hoje estudar um pouco sobre esses sinais, né? Para que Jesus volte, é preciso que esses sinais se cumpram. Alguns se cumpriram, outros ainda falta se cumprir. E nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de... Estou com minha Bíblia aqui na mão, né? Convido você também a abrir no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é o 24 e o versos 6 e 7, né, nos diz algo. Vamos ler? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Perceba aqui que o primeiro evento que está descrito aqui é no mundo social, né? Guerras, né? Rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino. Nós podemos ver que já existiu algumas guerras terríveis, onde morreu aí milhares de pessoas, né? Nós já vimos guerra na Síria, não é isso? E em outros lugares, onde foram ceifadas várias vidas. Mas também é interessante que
haveria também fome em vários lugares. E isso hoje existe? Claro que existe. Muitas pessoas hoje estão morrendo porque não têm o que comer. Então, guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, não é isso? E fome em vários lugares, né? É o primeiro ponto aqui que nós temos sobre a volta de Jesus. Mas o outro ponto que nós temos é o seguinte: e no mundo natural? No verso 7, você percebe que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Terremotos. O verso 29, vamos complementar com o verso 29. Nós lemos Mateus 24, verso 7. Agora nós vamos ver o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então perceba o seguinte: o primeiro nós vimos, o verso 7 fala sobre terremotos, o verso 29 fala que o céu seria abalado, não é isso? O sol se escureceria e a lua não daria a sua claridade. Então o que acontece aqui no mundo natural, na natureza? Se nós formos ver hoje, com frequência existem terremotos, não é isso? Em vários lugares. E esses terremotos hoje eles estão na escala muito alta. E eles têm arrasado com vários lugares, destruído com vários lugares. Então esses terremotos hoje são frequentes, né? Coisa que há muito tempo atrás não existia com tanta frequência. O que é interessante também é que fala aqui sobre o escurecimento do sol. E isso já aconteceu nos Estados Unidos. Lá o sol ficou escuro ao meio-dia, em densas trevas, e as pessoas não conseguiam enxergar a palma da sua mão. Esse fato aconteceu no ano de 1780, 19 de maio de 1780. Não só o sol escureceu, mas também a lua escureceu. Um outro fato também que chama a atenção foi a queda das estrelas, né? Como nós vimos no verso 29, que diz assim: as estrelas cairão do firmamento. Esse fato também aconteceu, mas ele foi chamado a queda de meteoros, né? Aconteceu em 13 de 11 de 1833, também nos Estados Unidos. Então o céu foi riscado, né, por meteoros. O que é interessante que quando esses fatos ocorreram, né, o sol se escurecer, a lua se escurecer, a queda dos meteoros, muitos acreditavam que Jesus estava voltando, né? Muitos acreditavam que naquele dia Jesus estava voltando. Mas Jesus não voltou. E no mundo religioso, né? Quais são os sinais que nós temos no mundo religioso? Abra sua Bíblia, aí continuando no livro de Mateus, o capítulo 24 e o verso 4, ele nos diz o seguinte: e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O verso 5, o que diz o verso 5? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E o verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? E no mundo religioso, que sinais nós teríamos no mundo religioso? Perceba que o texto começa dizendo que haveria falsos cristos,
não é isso? Falsos cristos, né? Falsos profetas. E esses falsos cristos, esses falsos profetas, como eles vão enganar, não é isso? Alguns dizem que é até o próprio Jesus, né? E se veste como Jesus. E eles têm conseguido uma massa de pessoas, né? Por ele se dizer que é o próprio Jesus. E muitas pessoas têm acreditado nele, não é isso? Eu sou Jesus. Mas o texto é interessante, o texto diz bem assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, né? E é interessante que tem outros falsos profetas que eles operam curas, eles operam milagres, eles operam prodígios, não é isso? E nós devemos ter cuidado, porque também Satanás ele opera curas, Satanás ele opera milagres, e nós devemos ter cuidado. Quando nós ouvimos falar dessas pessoas que se dizem profetas, que se dizem o próprio Cristo, né, e que se dizem que operam milagres, não é isso? Nós temos que ter cuidado. Então, perceba que no mundo religioso, né, apareceria, como nós estamos vendo hoje, falsos cristos e falsos profetas, não é isso? E o engano deles será baseado em sinais e prodígios. Muito cuidado com essas pessoas. Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Né? Será que realmente ele está preocupado com a sua salvação? Quando eles pregam a palavra de Deus, será que a motivação deles é lhe salvar e um dia você ter acesso ao céu? Será que essa é a motivação desses falsos profetas, desses falsos cristos que existem por aí fazendo milagres e curas? Será que a motivação deles é essa? De um dia você ter acesso ao céu? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus sobre esses falsos profetas, esses falsos cristos que pregam mentiras, que pregam heresias e que hoje conseguem uma grande massa de pessoas. Vamos ver o que diz a Bíblia. Nós vamos para o livro de 2 Pedro. Se você chegar no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, fica fácil você encontrar Pedro. Você volta só um pouquinho e você vai encontrar o livro de 2 Pedro. O capítulo é o capítulo 2. E nós vamos ver a partir do verso 1 que nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, juízo lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Vocês perceberam algo interessante aqui? Perceba que já diz assim, no começo do texto: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, né? Mas o verso 3, ele nos dá a resposta à nossa pergunta. Qual é a motivação desses falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Né? Qual é a motivação deles? O verso 3 nos diz assim: também movidos por avareza farão comércio de vós. Qual a motivação? Dinheiro. A motivação é dinheiro. Então, eles não estão preocupados, né, com você. Eles não estão preocupados em pregarem a palavra de Deus para que as pessoas se salvem. Mas a motivação que eles têm é comercial.
é terem suas contas bancárias recheadas de dinheiro, é ter uma casa muito boa para se morar, um carro muito bom. Essa é a motivação, dinheiro. Vamos ver aqui, seguindo o nosso estudo, e o que atrai as pessoas a esses falsos mestres, né? Esses falsos mestres que pregam por avareza, que pregam por dinheiro. O que atrai as pessoas a eles? Vamos ver o que atrai? Mateus, capítulo 7, e o verso é o verso 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. E o texto nos diz o seguinte, do 21, eu estou em Mateus, estou com minha Bíblia aberta, convido você também a abrir a sua aí para nós acompanharmos junto. O texto nos fala o seguinte, capítulo 7 de Mateus, o verso é o verso 21 ao 23. E aqui nos diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Né? Esse texto aqui ele é duro, não é isso? Algumas pessoas irão chegar assim, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, né? E o Senhor, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Né? Perceba o seguinte, o que atrai, né, essas pessoas a esses falsos líderes? Primeiro, eles têm um poder muito grande de influenciar, né? Eles têm um carisma muito grande. Então, eles têm esse poder de envolver as pessoas, né? O primeiro ponto que atrai as pessoas a esses falsos líderes, né? A esses comerciantes da palavra de Deus, né? Que vendem a palavra de Deus, que negociam a palavra de Deus. O primeiro ponto, eles têm facilidade de fazer amizade. Eles têm facilidade de conquistar as pessoas. O primeiro é esse, a amizade. O segundo ponto, eles criam uma doutrina que não está baseada na Bíblia, que não está na Bíblia Sagrada. E quando eles criam essa doutrina, fica fácil de manusear as pessoas, né? É uma doutrina sem base bíblica. Foi criada talvez para o interesse próprio ali deles ali, né? E quando a igreja não tem uma base bíblica, né, fica muito fácil, não é isso? As pessoas podem viver de qualquer maneira, né, podem agir de qualquer maneira, não tem compromisso, não é isso mesmo? E o terceiro e último passo que atrai as pessoas a esses falsos líderes, né, são sinais, prodígios, né, e milagres. Então, esse terceiro ponto aqui ele é importante porque muitas pessoas hoje se deixam levar por essas coisas, né? Sinais, prodígios, milagres. E as pessoas realmente estão cegas, acreditando que isso é verdade. Mas vamos lá, vamos seguir. Que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus capítulo 24, eu convido você a abrir sua Bíblia, folhear sua Bíblia, e nós vamos para o capítulo 24, e o verso é o verso 14. Mateus 24, 14 nos diz o seguinte, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então perceba o seguinte, qual o importante sinal Jesus está aqui mencionando? A pregação do evangelho, né? Para que Jesus volte, é preciso que o evangelho alcance toda
nação, povo, língua. E como diz no finalzinho do texto, então virá o fim, né? Mas vamos seguir. Tem uma perguntinha aqui que diz o seguinte: por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Tem muitas pessoas que dizem ser profetas, mas será que realmente são profetas verdadeiros? A Bíblia existe uma prova para nós sabermos se essa pessoa é um profeta verdadeiro ou não. E nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, estou abrindo aqui minha Bíblia e convido você a abrir a sua, para nós acompanharmos junto. E o verso é o verso 15. O texto diz assim, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? Então, cuidado com os falsos profetas, não é isso? Eles se apresentam como ovelhas, mas são o quê? Lobos roubadores. Mas o texto aqui que nós vamos buscar aqui para nós complementarmos essa leitura é o texto também de 2 Pedro 3,16. Você chega no livro do Apocalipse, você volta um pouco e você vai... O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você vai chegar no livro de Pedro. 2 Pedro 3, verso 16. E o texto nos diz o seguinte: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles, né? Pedro aqui está falando, é claro, né, de Paulo, né, que Paulo escrevia algumas coisas que eram difíceis de entender e algumas pessoas deturpavam, né? Mas o que é interessante aqui para nós é o seguinte, veja só. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Né? Porque o engano às vezes parece verdade. Não é isso? Vocês perceberam no começo do texto que nós lemos, Mateus 7,15, né? São ovelhas, não é isso? Disfarçadas, mas na verdade não são ovelhas, são lobos roubadores, não é isso? Porque o engano às vezes parece verdade, não é isso? Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com toda a Bíblia. Se um profeta verdadeiro, ele diz ser verdadeiro, os ensinos dele devem estar em conformidade com toda a Bíblia. Se ele não acredita em algo que está na Bíblia, esse não é um profeta verdadeiro. E o outro ponto que nós devemos entender, que muitas vezes nem tudo que está na Bíblia é fácil de compreender, não é isso? Então, o profeta verdadeiro, como nós devemos provar um profeta verdadeiro? Né? Nós devemos comprovar se realmente o que ele fala, nós devemos comprovar se realmente a sua vida apresenta os frutos, né, que estão aqui escritos neste livro. Então, vamos seguir? Se os sinais estão se cumprindo, né, uma pergunta, se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Né? Se todos os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Em 2 Pedro, nós estamos no livro de Pedro aberto, o capítulo é o capítulo 3 e o verso é o verso 9, que nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus ainda não voltou? Você percebe aqui que aqui traz a expressão, né, longânimo, não querendo que ninguém se perca. Em outras traduções traz a expressão misericordioso. Por que Jesus ainda não voltou?
Na verdade, Jesus está sendo misericordioso, para que ninguém se perca. O desejo do Senhor Jesus é que as pessoas venham aceitar o Evangelho, lhe aceitar e possam entregar a sua vida a Ele, para que elas possam, desde já aqui na terra, né, estarem felizes em saber que um dia o Senhor Jesus irá voltar. E o Senhor irá lhe dar uma recompensa no céu, que são as mansões celestiais, e viver agora eternamente, para todo sempre com o Senhor. Esse é o desejo do Senhor Jesus. É por isso que Ele ainda não voltou ainda. Na verdade, o Senhor está dando oportunidade de as pessoas se arrependerem e de ter um encontro com Ele. Quer você hoje ter esse encontro com Jesus? Quer você hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se esse é o seu desejo, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão todos se cumprindo. Mas tem um sinal que ainda falta se cumprir. É a pregação do Evangelho a todo o povo, a toda língua, a toda nação. E quando esse sinal se cumprir, o Senhor Jesus irá voltar. Espero que quando esse tempo chegar de o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu, você tenha a sua decisão tomada ao lado do Senhor Jesus. E que possamos ter a alegria de ver o nosso Senhor voltando nas alturas dos céus. Espero que esse estudo tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para seus amigos, para as pessoas que você ama. Se inscreva também no canal, nos ajude, né, nesse estudo da palavra de Deus. E se você fizer isso, eu lhe agradeço e fico feliz, porque o nosso trabalho com certeza vai ser compartilhado a outras pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Vamos orar então? Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por o estudo da Tua palavra. Sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, existem muitos falsos profetas, fazendo curas, milagres, enganando muitas pessoas. Nós vemos também na natureza os sinais se cumprindo. E também no mundo social, nós vemos guerras contra nação, reino contra reino, vemos fome. É algo terrível. Mas esses sinais estão apontando que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando. Quando isso acontecer, Senhor, que possamos estar com a nossa decisão tomada. Esteja com esse meu amigo, com essa minha amiga que está estudando a palavra de Deus comigo. Que o Senhor possa abençoar a ela, a ele de uma forma toda especial. Nós te agradecemos por esse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Até uma próxima.